Olá pessoal, tudo bom? Venho aqui gravar a nossa primeira videoaula. Ela vai ficar um pouquinho longa porque ela tem 3 partes: a explicação, a correção da lista de exercícios que eu fiz em sala, mas prometi para vocês que eu gravaria, e uma terceira parte que são exercícios novos para vocês treinarem e fazerem. Então, minha sugestão: todo mundo assiste a primeira parte. Se você entendeu bem a aula, não precisa assistir a correção da lista, isso é mais para quem ou não teve a oportunidade de estar em aula ou quer dar uma revisada, mas ninguém deixa de ver a parte final, tá? Que são os últimos exercícios que a gente vai... Então, a ideia é que você pare o vídeo, faça e daí veja a gravação para o estudo ser eficiente. Então, vamos lá. Então, aqui é o nosso segundo bimestre, né? Que a gente vai falar de corrente, de leis de Ohm, de associação de resistores, de capacitores de potência. Essa primeira parte eu vou falar dos 3 primeiros tópicos, os outros 2 ficam para a próxima videoaula gravada. Então, simbora, a gente lembra lá do primeiro bimestre, que carga é o número de elétrons vezes a carga de um elétron, né, que é um valor definido na natureza, medido em Coulomb, e que a gente tem os processos de eletrização pelos quais os corpos ficam carregados. A gente também estudou força elétrica, a gente estudou campo elétrico, a gente estudou potencial elétrico, nessas equações que estão aparecendo aí. E aí a gente vai para a corrente elétrica, né, que agora a gente sai da eletrostática e vem para a eletrodinâmica para colocar os elétrons em movimento, e a gente define corrente elétrica como carga elétrica dividido pelo tempo. E aí a gente chega nessa equação, usa o I para corrente, que significa intensidade de corrente, delta Q para variação da carga, ou seja, a quantidade de carga que passou em um determinado tempo, e delta T, o tempo. E aí sempre bom observar as unidades, carga medida em Coulomb, tempo sempre em segundos, isso é muito importante. E aí a corrente nos dá em ampere, que é o nome que a gente dá para a unidade, que é Coulomb por segundo. Ok. Fora isso, então a gente falou de corrente e a gente entrou para as leis de Ohm. Então, basicamente, a corrente, quando ela quer atravessar um fio, que é o elemento elétrico assim mais comum do nosso dia a dia, ela vai passar por uma resistência. E essas coisas vão estar relacionadas pela seguinte equação. Então, a tensão, que é a diferença de potencial, né, que é o chamamento do elétron, ela vai ser ponderada pela resistência e pela corrente. Então, quanto mais corrente, menor resistência, você vai balanceando essas grandezas. Então, U, que é uma letra que a gente usa para tensão, é igual a resistência vezes corrente. Então, U é aquele que ri. E aí eu vou colocar as unidades bonitinhas como tem que ser. Essa é a lei da resistência geral para aqueles resistores que são chamados de resistores ômicos. E a resistência, que é uma propriedade do material e depende das dimensões do fio, né, do objeto que vai ser percorrido pela corrente, ela depende da resistividade, que é representada pela letra grega ρ, ela depende do comprimento, que é representado por L, né, que vem de length em inglês, e a área, que é representada pela letra A, dessa forma, de forma que quanto maior o comprimento, maior a resistência, quanto maior a área, menor a resistência. Então, se o fio for um fio com uma seção transversal grande, né, que a gente chama da área do fio, fica mais fácil dos elétrons passarem, tem menos resistência. Por outro lado, se o fio for mais comprido, os elétrons têm um caminho maior a percorrer, tem mais resistência, e a gente chega na segunda lei de Ohm. Então, resistência igual a resistividade vezes comprimento dividido pela área. E aqui as unidades. Lembrando que essa unidade em metro e metro quadrado, ela é a unidade preferencial, mas ela depende do valor da resistividade, que é medida normalmente em ômega, né, que é o valor de resistência, vezes metro. Mas pode ter mistura de unidades, sempre ficar atento aí. E bom, como esses elementos entram no circuito, não são os únicos elementos de circuito, mas são elementos de circuito, a gente tem a tensão representada aí por essas duas linhas paralelas que tem tamanhos diferentes, né? Pequenininha no negativo, grande no positivo. A gente tem a corrente que vai percorrer o circuito, sempre no sentido imaginário da corrente, e a resistência, que é como se a gente pegasse um fio e enrolasse, que é mais ou menos isso que é uma resistência mesmo. E, por último, quando a gente falou de resistores, a gente falou que a gente pode não ter um resistor apenas no circuito, a gente pode ter vários, e aí vem o princípio da associação de resistores. E tem 2 jeitos da gente associar os resistores, um é colocando lado a lado, né, ou seja, eles compartilhando a mesma corrente, e a gente teria a soma das resistências como resistência equivalente, tem as tensões se dividiriam em cada resistor, e a gente teria a mesma corrente em todo mundo. A outra forma é dividindo as correntes, né, então colocando os pontos que a gente chama de nó, e quando a gente faz isso a gente chama de paralelo. Essa é a regra geral para somar resistores em paralelo. E nesse caso, a tensão neles é igual, mas a corrente se divide. E fora isso, a gente tinha alguns casos especiais,
Como, por exemplo, se todos os resistores forem iguais, não precisa fazer aquela conta complicada, né? Aquela média de soma de frações. A gente pode simplesmente falar que a resistência equivalente é o número de resistores dividido pela quantidade deles. Então, se a gente tem 10 resistores de 100 ohms cada um, a resistência equivalente vai ser 100, que é a resistência de um deles, dividido pela quantidade, que é 10. 100 dividido por 10 dá 10. Ou sei lá, se a gente tiver 5 resistores de 20 ohms cada um, 20 dividido pela quantidade, que é 5, seria igual se a gente tivesse um de 4 ohms. E um outro esquema que a gente pode usar quando a gente só tiver 2 resistores é fazer o produto pela soma, né? Então, o produto dos dois dividido pela soma nos dá a resistência equivalente. É isso, esse é o conteúdo. Vamos para a correção à lista de exercício. Então, essa lista era uma lista bem básica para a gente começar o treinamento mesmo. O primeiro exercício dizia assim: por um fio de resistência 10 ohms, passam 2 vezes 10 a 21 elétrons a cada 4 segundos. Determine a corrente e a tensão no fio. Então, não tinha muito segredo, a gente vai combinar, né, a primeira lei de Ohm com a corrente, a gente anota os dados. Então, eu anotei aí a resistência que ele dá, a quantidade de elétrons, o tempo, e o que ele quer no final é a tensão e a corrente no fio. Tensão a gente vai tirar pela lei de Ohm, corrente a gente tem que tirar pela relação de corrente, e eu já anotei aí no cantinho quanto que vale a carga de um elétron. Vou começar com a corrente. Coloco na equação que a gente conhece desde o primeiro bimestre, escrevo as contas, multiplico os números, 2 vezes 1,6 dá 3,2, mantenho a potência e somo os expoentes porque é a multiplicação, 21 menos 19 dá 2. 10 elevado a 2 é 100, vezes 3,2 dá 320, só terminar a conta, corrente é igual a 80 amperes. E é esse valor que eu vou usar na equação do U que ri, né? Então, a gente já sabe que a resistência é 10, estava lá no enunciado, só coloco as coisas aqui e resolvido, sem muito problema. É um exercício bem fácil que combina a primeira lei de Ohm com corrente elétrica. O segundo exercício, qual a resistência de um fio submetido a uma tensão de 20 volts por onde passa uma corrente de 4 amperes? Muito, muito fácil esse aqui. A gente quer a resistência, a gente tem a tensão, a gente tem a corrente. A equação direto substitui os valores. O 4 passa dividindo, 20 dividido por 4, 5 ohms, porque é resistência. Sempre lembrando que saber as unidades é extremamente importante. 3. Qual é a resistência elétrica de um fio de 3 metros de comprimento, área de 0,025 metros quadrados e resistividade 5 vezes 10 a menos 2? Ômega por metro. Ômega vezes metro, desculpa. Então, anotando o que a gente quer, o que a gente tem, vamos colocar na equação da segunda lei de Ohm, que é a equação da resistividade. Então, resistividade vezes comprimento dividido pela área. Tem um errinho aqui, já apareceu as respostas, mas vamos chegar nela. Coloquei as informações. Nota que eu coloquei a área em notação científica. Por quê? Porque eu sou esperta, eu vi que tinha um 10 a menos 2 ali, eu vi que aqui daria um 10 a menos 2, eu corto. Chego só nessa conta, que é 5 vezes 3, que é 15, dividido por 2,5, dá o 6 ohm aí, que já apareceu por falha da pessoa que tá gravando, mas tudo bem. Bom, 4. Um fio de comprimento 2 metros tem resistência 5 ohms, sendo que a resistividade elétrica do ferro é tanto, determine a área da seção transversal. Novamente, a gente anota as coisas que foram dadas, né? Então, os valores que foram dados e coloca na equação da resistência, né? Então, a gente sabe, ele deu a resistência, ele deu a resistividade, ele deu o comprimento, só falta o A. Então, tudo anotadinho, troco o A com o 5 de lugar, e aí é só fazer a conta, né? O A sobe, o 5 desce, 10 vezes 2 dá 20, dividido por 5 dá 4 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Bem tranquilo também. 5. 2 fios A e B de mesmo material têm respectivamente comprimento X e 2X e área de seção transversal A e 4A. Sendo RA e RB suas resistências elétricas, calcule RA sobre RB. Esse aqui acho que é o mais difícil, porque ele tem literalidade, então você tem que trabalhar ele na questão literal. E aí ele tem uma questão interessante, porque assim, o fio B, ele é mais comprido, então teoricamente ele deveria ter mais resistência, mas ao mesmo tempo ele é mais largo, então ele teria que ter menos resistência. O que vai ser mais importante, ele ser mais comprido ou ele ser mais largo? O que vai fazer ele vai ter mais ou menos resistência? A gente vai descobrir fazendo as contas. Então, anotei as coisas para o fio A e coloquei na equação. Então, a resistência do A é o ρ, que é o mesmo material, X, que é o comprimento dele, e A, que é a área, Azinho. E para o fio B é a mesma coisa, resistividade ρ, comprimento 2x e área 4A. E aí, colocando na equação, fica assim. Eu já podia cortar esse 2 com esse 4, mas eu vou deixar assim para fazer isso no final. Então,
Ele quer RA dividido por RB, então eu vou dividir uma coisa pela outra. Pode ter uma divisão de fração, a gente mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, né? Então, ρx sobre A vezes 4A sobre ρ 2x. Corta x com x, corta ρ com ρ, corta A com A. Nós sobramos o quê? Com 4 e 2, mais conhecido como 2. Então, apesar do fio B ser mais comprido, como ele é 4 vezes mais largo, ele vai acabar tendo uma resistência, 2 vezes menor. Bom, questão 6. Determine a corrente do circuito. Abaixo, muito simples. Você tem a resistência, você tem a tensão, você quer a corrente. Primeira lei de Ohm, substitui as coisas, passo 4 dividindo, chega na corrente de 5, sem grandes problemas. E o último, você tinha uma sequência de em série e uma em paralelo. Esse eu nem vou passar ponto a ponto, eu vou deixar aqui para vocês acompanharem, porque ele também é bastante simples. E, na verdade, agora eu quero fazer mais exemplos com vocês, exemplos novos, inéditos. Então, mesma coisa, pausa o vídeo e pega um caderno, vê o exercício, resolve, e aí vem conferir se tá certo. É o melhor jeito de estudar, eu já volto. Então, vamos lá, por um circuito passam 3 milhões de elétrons a cada minuto. Qual sua corrente em ampere? Pausa e vai resolver. Eu tô olhando. Bom, vi que você já resolveu, simbora. Então, ele tem a quantidade de elétrons, o número de elétrons, ele tem o tempo, que tá em minuto, mas a gente é esperto, a gente sabe que tem pegadinha, já deixa em segundo, e ele quer a corrente. Não tem segredo, usa a equação em corrente, a definição, né, é carga por tempo. Só substitui os valores, a gente sabe a carga de um elétron, e aí a gente coloca, lembrando que milhão é 10 a sexta, então eu já coloquei o 10 a sexta, faz a multiplicação dos números, né, então 3 vezes 1,6 dividido por 60 e fica 10 a sexta vezes 10 a menos 19, que a gente vai somar os expoentes, então fica 6 menos 19, que dá menos 13. Então fica 3 vezes 1,6 dá 4,8, dividido por 60 dá 0,08, vezes 10 a menos 13, caminhei com a vírgula 2 vezes, 10 a menos 15 ampere, uma corrente bem baixinha. O 2, um resistor sob tensão de 80 volts é percorrido por uma corrente de 5 ampere. Calcule a resistência. Muito simples, temos a tensão, temos a corrente, temos a resistência, que é o que a gente quer. Primeira lei de Ohm, substitui os valores, passo 5 para lá, dividindo, 16 Ohm. Muito facinho, se errar isso na prova, não sei nem o que dizer para vocês. Exemplo 3. Esse é mais difícil, presta atenção, para e vê se vocês conseguem resolver. O gráfico a seguir representa dois resistores ômicos, R1 e R2, e tá escrito, né, R1 e R2. Determine o valor de suas resistências a partir do gráfico. Então, vamos lá, pro R1. Eu vou pegar aqui, quando a tensão é 4, a resistência, a corrente é 4, né? Quando a tensão é 40, a resistência é 4. Opa, vamos de novo. Quando a tensão é 40, a intensidade de corrente é 4. Podia ter pego 20 com 2 também, daria certo, também é outro pontinho possível, mas peguei esse aqui. Por quê? Porque eu quis. Podia ter pego 20 sobre 2. Então, anotei as informações, joguei na primeira lei, chegamos numa resistência de 10 ohms. Vamos fazer a mesma coisa para o 2? Se você não fez, esse é o momento. Para o 2, o ponto melhor é esse com 80 e 10, né? 80 de tensão e 10 de corrente. Então, vou marcar essas informações, jogar na equação, passo 10 dividindo, 8 ohms. Bem tranquilinho. 4. A resistência elétrica de um fio de 300 metros de comprimento e de 3 centímetros quadrados de área é 12. Determine a resistência elétrica de um fio de mesmo material com área 6 centímetros quadrados e comprimento 150 metros. Então, cuidado que aqui a gente tem centímetro quadrado, porém, contudo, entretanto, a gente está fazendo uma comparação, certo? A gente tem as informações do fio 1. A gente tem o comprimento, a gente tem a resistência, a gente tem a área dele. E já vou passar para metro quadrado isso aqui. Então, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro quadrado tem 100 centímetros quadrados. Então, 3 vezes 10 a menos 4. Você divide por 10.000. Beleza, vamos usar isso para achar a resistência, a resistividade dessa criança. E o segundo caso, que a gente quer a resistência, né, do fio do mesmo material, a gente tem uma nova área e um novo comprimento. Então, vamos jogar na equação, segunda lei de Ohm. Vamos usar as informações que a gente tem, transformei aquele 300 metros em 3 vezes 10 ao quadrado, joguei na equação, cortei 3 com 3, fiz continhas aqui, e a gente chega no valor de resistividade é 12 vezes 10,
dividido por 10 a sexta, ou seja, 12 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Só para não ficar perdido no passo, ó, eu tinha lá 12 igual a rho vezes 10 ao quadrado sobre 10 a menos 4. Eu passo esse 10 a menos 4 para cima, ele muda de sinal, então ele fica 10 a quarta. Então, 10 ao quadrado vezes 10 a quarta, eu somo, é aí que aparece esse 10 a sexta. Beleza, descobri a resistividade, vou jogar aqui. Então, vou jogar ela aqui, já tem a resistividade, só cuidado com a área, né, que era 6 centímetros quadrados, eu tenho que pôr em metro quadrado. E aí não tem conversa, só fazer a conta. E eu chego na nova resistência de 3 ohms, o que é esperado, né, porque apesar de eu diminuir o comprimento, eu aumento a área. Então, eu espero que então, eu diminuo o comprimento e aumento a área, então a resistência é esperado que ela caia. Bom, aqui tem outro jeito de resolver a mesma coisa, é outra opção, que eu simplesmente anotei os dados e não calculei a resistividade. Não fiz que nem no outro, que eu fiz passo a passo bonitinho. Aqui eu não calculo a resistividade. Eu faço por comparação. Então, eu faço uma resistência dividido pela outra, mesma coisa que a gente fez no exercício da lista em sala. Então, eu vou resolver na literalidade. Por quê? Porque daí eu corto a resistividade, nem preciso calculá-la. E aí, eu faço todas as minhas contas e vou chegar no mesmo valor aqui. Eu não vou me dar o trabalho de passar o passo a passo aqui. Vocês podem acompanhar, vocês podem dar uma olhada, ver se vocês entendem. Qualquer um dos dois jeitos que vocês entenderem, tá ótimo. Bom, exemplo 5. Determine o valor da corrente em cada resistor do circuito abaixo. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver, isso aqui está em série em paralelo. Ele está em série, né? Eu consigo percorrer todos eles com a mesma corrente. Não tem muito segredo, soma todo mundo e calculei a corrente. Como eles são todos iguais, a corrente, né? Como está em série, a corrente é igual em todos. Então, a corrente que passa no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3 é a mesma. Beleza? Agora vamos para o 6. Determine o valor da resistência equivalente da tensão do circuito abaixo. Bom, a gente precisa da resistência equivalente. Notoriamente, ele está em paralelo, né? A corrente, ela se divide, ela vem para cá, ela se divide, e depois ela junta aqui, todo mundo junto de novo. Então, é uma corrente que se divide, tem que fazer essa regrinha. E não tem 3, não são iguais, então assim, danou-se, vai ter que fazer aquilo que a gente ama. A gente vai ter que fazer MMC. Então, divide por 2, divide por 3, multiplica aqui, o MMC é 6. Volta lá, coloca 6 e faz aquela regra. 6 dividido por 2, coloca em cima, deu 3. 6 dividido por 3, coloca em cima, deu 2. 6 dividido por 6, deu 1, coloca em cima. Chegamos numa resistência equivalente, inverte, né? Ou faz multiplicação em X, o que vocês preferirem. Todos esses resistores juntos equivalem a um resistor de 1. Descobri isso, ele quer a tensão também. Eu tenho a resistência equivalente que é 1, eu tenho a corrente que é 2, tá escrito aí na coisa, e a gente chega na tensão de 2 volts. Beleza? Bom, agora eu quero passar um circuito bem complicado para vocês. Que assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vou falar disso mais na próxima aula, mas eu já quero deixar aqui gravado para vocês começarem a ver como é que isso funciona. E aí, o que eu digo para resolver isso, a gente usa a técnica de dividir para conquistar, ou seja, a gente vai por partes. Então, a gente vai começar a olhar e perceber que esses dois estão em série. Por quê? Porque eles dividem a corrente. A corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. Não os 4 em si, 2 a 2, o parzinho. Então, eu poderia, calculei aqui, né, que seria o equivalente de 1 de 6, e vou trocar esses daqui, cada um deles por 1 de 6. Eu tinha 2 de 3 em série, é como se eu tivesse um só, 2 de 3 em série, é como se eu tivesse um só de 6 nesse conjunto. E aí, individualmente, nesse de 6, cada um deles está em paralelo com o outro de 3. E aí eu posso fazer, como são dois, posso fazer o produto pela soma, e beleza, e posso fazer o produto pela soma, e beleza. Então, é como se eu pudesse pegar esse de 6 e 3 e substituir por um de 2, e o outro de 3 e 6 e substituir por um de 2. De forma que eu fico assim. E agora todos esses estão em série, só somar. Ok? Foi difícil? Espero que sim, porque essa aqui é a parte mais complicada. Então, tudo isso aqui, organizado desse jeito, equivale como se fosse um só de 7 ohms. Bom, era isso. Tá aqui o resumo para vocês
das partes mais importantes dessa parte. Ainda tem capacitor e potência, mas fica para outra aula. Espero que isso tenha ajudado vocês. Esse último exemplo foi difícil, eu sei, mas é assim que funciona, a gente tem que se desafiar. Bons estudos e nos vemos na avaliação.